aqui chegando, este cara com a câmera na mão. Bem-vindo, Léo. Venha. Você tá fazendo um doc agora, assim? Ai. Eu vim para fazer um doc. Aliás, eu vim para você fazer um doc. Eu vou começar te dando a aula mais difícil de todo o processo, de toda a metodologia DocMaker. Perfeito, vamos ver se eu consigo. Que é assim, ó. Tem um botãozinho vermelho que é o REC. Tá. Aí você apertou, Tá funcionando. mirou, sou eu? Ela já está fazendo documentário. Essa é a aula mais difícil que existe, é você aprender a apertar o REC da câmera do seu celular, da sua câmera, da câmera de brinquedo que tem em casa. Quer dizer, fazer documentário hoje não é como se fazia cinema antigamente. Mas eu vou falar um pouco, para falar de cinema antigamente, eu quero falar um pouco da história do cinema, de como começou. Esse lado fica melhor, hein? Isso. Eu tô fazendo uns takes loucos, é que eu tô tentando ver enquadrar. Tem zoom, isso. Olha, eu tô pedindo uma licença, eu não tô agora eu tô só documentando, tá? Ai, gente, que emoção. E aí, eu vou falar um pouco de como nasceu o cinema. A primeira sessão de cinema em 1895 tinha dois filmes curtos dos irmãos Lumière. Um deles é esse daqui. Reza a lenda que as pessoas saíram correndo na sala porque acharam que o trem ia atropelar todo mundo. Eu estou falando de uma época em que a teoria do Darwin tinha acabado de ser publicada, que a psicanálise estava sendo descoberta. A primeira vez que a palavra psicanálise surgiu foi 1 ano depois disso daqui. A gente está falando de uma época em que a antropologia estava sendo, tal qual ela é conhecida hoje, ela estava sendo construída. Que é justamente o interesse por observar as outras culturas. Naquela época, a nossa curiosidade como civilização era olhar para as outras culturas e entender essas outras culturas como algo valioso, porque até então o conceito de cultura vigente na época era de civilidade. Ou seja, culto é aquele que tem, a gente tem essa acepção até hoje dessa palavra, que é culto, é a pessoa que tem cultura, que tem conhecimento e tal. E a gente estava começando a olhar isso pelo outro lado. E o cinematógrafo, que é o equipamento criado pelos irmãos Lumière, era um equipamento de observação, assim como o microscópio, assim como vários instrumentos que foram criados nesse período. Eles queriam observar para produzir provas, para documentar aquilo que acontecia. Imagine um antropólogo, nós temos pelo menos um antropólogo aqui na sala, tem mais um? Olha lá, Lucas. Ele vai falar daqui a pouco, gente. Nós estamos fazendo um documentário, então nós vamos ouvir, né? Não vamos ficar falando, né? Sim, vou pegar depoimentos. Deixa eu ver, Isso. Lucas, você na câmera. Gente, vocês são no documentário, dá um alô. Pronto. Então, esse instrumento era um instrumento feito para documentar, mas ele virou outra coisa depois. E existem vários teóricos que falam um pouco dessa relação intrínseca, esse imbricamento entre a indústria cinematográfica e a própria Revolução Industrial. Quer dizer, como o capitalismo se valeu do cinema para produzir desejos, para construir utopias, para construir ilusão, né? E esse uso do cinema com essa finalidade, ele vem um pouco depois, né? Quem não conhece essa figura aqui, que é A Viagem à Lua, do Georges Méliès, que é um filme de 1902, mas que ele teve um impacto na época, mas que ele foi redescoberto quase 30 anos depois. Quer dizer, a gente começou a pensar o cinema como uma ferramenta poderosa de poder mesmo, de construir realidades e de participar de um sistema de domínio, de controle,
a gente foi descobrindo mais tarde. O cinema não nasceu com essa função, né? Então, eu fiz um filme. Ela falou que eu fiz um filme sobre indústria automobilística, né? Mas ela perguntou se eu estava nervoso. Imagina uma mulher com a tarimba dessa. O quê? É indústria cinematográfica. Eu falo que horror! Mas isso não é nervoso, isso é cegueira. Eu tô falando que sou palhaça cega, gente. É a idade. Eu já tô indo pro centenário. Cara. Ou alguém escreveu errado ali. Audiovisual. Audiovisual, isso aí. Meu Deus do céu. Então, o Ctrl+V, ele fala um pouco disso. Eu fiz entrevistas com grandes pensadores do mundo, fiz uma pesquisa sobre o impacto do audiovisual nas culturas locais e eu intercalei esses depoimentos com... a gente estava nesse período de pesquisar essa coisa da autoralidade, da cultura remix e tal. Então eu usei alguns pedaços, trechinhos pequenos de filmes de Hollywood para tentar explicar o próprio efeito de Hollywood. Aí eu não estou falando Hollywood como um inimigo, mas eu estou tentando entender, compreender o fenômeno e compreender o estágio que nós estamos e por que o documentário ele surge como algo realmente que cabe muito bem pelo momento que a gente está vivendo como civilização, né? Então vou soltar um trechinho aqui, que são só esses... eu colei alguns desses trechos de cenas de Hollywood. Make anything that they wanted to make. People had no choice. Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire. It tells you how to desire. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. A new organ, a new part of the brain. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately create a new outgrowth of the human brain, which will produce and control hallucination to the point that it will change human reality. After all, there is nothing real outside our perception of reality, is there? You can see that, can't you? Edward Nygma's 3D box has become the rage of Gotham. Rioting occurred last night at electronics stores which were sold out. There's hardly a home without the Nygma Tech box. Critics have claimed the box turns Gothamites into zombies, but Edward Nygma just shrugs. That's what they said when TV was invented. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell
tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. Enfim, revela-se a verdade. Nós estamos num mundo em que o próprio sistema, a própria Revolução Industrial criou uma fantasia baseada no consumo, baseada numa felicidade momentânea que se pode comprar, com sonhos que são sonhos que nos levam. A nossa utopia do consumo nos leva a destruir o planeta, e nós estamos nos dando conta disso. Ele é cada vez mais excludente, quer dizer, para ter tudo o que eu preciso para ser feliz com o consumo, se todo mundo tiver a mesma coisa, a gente não sustenta. Então ele é cada vez mais para pouquíssimas pessoas. E a gente fez um desvínculo muito forte entre estética e ética, ou seja, a gente começou a criar mundos plasticamente bem desenhados para caber o nosso desejo de felicidade, só que ele não se encaixa numa ética em que toda a sociedade está incluída. Este é um desafio que eu não acho que vai ser respondido só pelos documentários. Eu não acho que o documentário responde essas questões. Mas o documentário, ele consegue nos trazer para uma necessidade cada vez mais premente de se reconectar com o mundo real. E eu tenho aqui, agora eu vou voltar à minha função aqui, a minha função de documentarista, que eu quero perguntar para o Rui, que é diretor de teatro, ator, crítico. Me fala um pouco, Rui, o que você acha desse novo momento, desse momento em que a gente precisa se reconectar com o mundo real? Por favor, levanta aqui rapidinho. Não, só porque por causa do enquadramento aqui, a gente tem que olhar sempre. Bom, acho que falar rapidinho, né? Tem que ser rápido, porque eu quero entrevistar várias pessoas que estão aqui, né? Eu acho que a gente passou de uma fase de espetacularização, de alguma maneira, da realidade para a própria teatralização da realidade, onde a gente finge já a realidade. Antes a gente expunha a realidade de uma forma capitalizada e desejável dentro dessa utopia que você falou, e agora a gente finge a realidade como possível realidade a todos. Dentro dessa perspectiva, o conceito de distopia que foi tão trazido hoje surge de uma maneira muito evidente como uma tentativa de impor também de uma forma conceitual e teatral para a gente a perspectiva de que as narrativas utópicas são impossíveis. Isso elimina também a experiência da gente conviver com a realidade de uma forma narrativa. Pensando rapidamente aqui sobre o Brasil, onde a gente não lê e a gente não tem um convívio com a palavra de uma forma tão direta e tão envolvida dentro da construção do nosso imaginário, perder a perspectiva da narrativa é não perceber a própria história em movimento. Então, como a gente pode construir um acesso à realidade real e não à realidade teatralizada, se a gente não tem o convívio mais com a perspectiva da narrativa como um princípio básico de condução da história. Acho que o maior exemplo que a gente tem é o Brasil ter chegado onde chegou, como se tudo tivesse acontecido por acaso e tivesse acontecido do dia para a noite, sem ter percebido que durante décadas isso foi uma construção pragmática e projetada para que a gente chegasse até isso. O que me interessa nessa discussão toda é perceber que isso leva a um cansaço das próprias linguagens poéticas. A gente vivencia essa encenação de uma forma tão evidente
e agora cada vez mais escancarada e assumida como encenação, que a própria poesia e a própria poética deixa de fazer parte da nossa insistência para essa narrativa. E a gente vai se tornando cada vez mais limitado, mais insensível e cada vez mais perdido dentro de como fugir desse labirinto, que não é mais um labirinto, é um rizoma que parece sem saída. A gente vai ter que resolver por dentro agora. Muito obrigado, muito bom. Bom, hein? Peraí. Então, eu queria ouvir, eu vi que já temos uma docmaker aqui, ela estava filmando, né, a nossa interação aqui, muito legal. Eu queria complementar essa fala do Rui aqui com uma fala do Edu. Edu, fala um pouquinho aí, você pode levantar para mim, só por uma questão de enquadramento aqui, só para pegar o melhor plano aqui. O que você acha dessa questão aqui dessa relação entre o fim das utopias, a necessidade de reconectar com você como diretor de criação de uma agência de publicidade conceituada como uma Repense? Vou tomar isso como uma provocação, tá, Léo? É isso aí. Eu entendo o que você quer. Menina, que coisa mais linda. Tem uma criança no recinto, então vou moderar as palavras também. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que essa ruptura com a realidade, ela já existe há bastante tempo, e acho que quando o nosso amigo quando o Rui fala dessa desconexão e tal, ele está falando da perda da narrativa como se a gente não tivesse olhado para tudo o tempo todo. Eu acho que eu vou pegar e falar um pouco a partir da fala dele, que eu acho que tem relevância para mim ali. Porque se a gente for olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai perceber que tudo aquilo que a gente vinha construindo, e acho que isso para todo mundo, tudo isso começa a se desfazer, e de maneiras diferentes para cada um de nós, né? No meu caso, eu tenho, óbvio, questões raciais, questões sociais, que sempre tiveram ao longo da minha vida, e isso sempre foi muito próximo de tudo aquilo que eu vivia, mas muito distante daquilo que eu queria. Então, talvez, entendendo um pouco melhor agora, Rui, te agradeço, eu acho que a percepção da narrativa talvez tenha feito a gente perder um pouco do sentido de entender aquilo que estava realmente acontecendo, mas por outro lado também está trazendo uma clara evidência para a gente, para todas as pessoas, eu acho. Então acredito que quando a gente se reconecta com as narrativas, e aí vocês podem chamar do que quiserem, mas eu chamaria de história, e dessa história torta que todos tivemos aqui no Brasil, eu acho que quando a gente pega por esse gancho, eu no meu caso, e aí pegando para mim novamente, eu consigo ver uma coisa diferente. Eu consigo ver que sim, a solução, mas entendo que a solução ainda está dentro da gente. E esse dentro da gente, sabe lá Deus o que para mim está muito claro, que é voltar a entender essa narrativa para poder seguir para o futuro. E o futuro que seja socialmente justo e que seja sem preconceitos e livre de penúrias que a gente tem vivido. Aê, valeu, muito bom. Vou devolver a câmera, está quase sem bateria aqui, viu? Não, já pensou? A gente perder a bateria no meio do... Hã? Ai. Então... Acontece, é problema dos dogs. Mas aí é só trocar, tá fácil. Então eu tô colocando aqui alguns títulos de documentários que fizeram parte da nossa vida nos últimos tempos, aqui mais ou menos em ordem cronológica, para ver como é que esse boom do documentário, né, termino aqui com o próprio Começo da Vida, cujo case acabou de ser apresentado pela Beta, e quanto a gente começa a ter contato com a própria realidade, a própria situação que o mundo está vivendo hoje. E por que o documentário ele passou a ser utilizado cada vez mais como ferramenta para causas sociais, ferramenta para marca, ferramenta para impulsionar a indústria, né? E com as novas ferramentas do mundo digital, né? Principalmente de distribuição digital, a gente começa a ver um novo mercado crescendo, que é um mercado em que o documentarista pode conversar diretamente com o seu público, ele pode desenvolver esse público, pode formar a plateia
ele pode distribuir diretamente para a plateia. Hoje eu consigo, diretamente do meu site, fazer uma ação direto com o meu público, igual a gente estava falando desse filme de Peito Aberto, né? Esse é um filme que foi financiado por 700 benfeitoras, que foram mulheres de peito que financiaram esse filme. Dos 712 financiadores, 694 são mulheres, né? Ou seja, nós estamos falando de uma questão que afeta muito fortemente a vida da mulher e que não tem acolhimento na sociedade para um ato de extremo que junta, né? Amor, cuidado, entrega, e que é uma função de toda a sociedade entregar para essa mãe essa possibilidade dela amamentar seu filho, mas que infelizmente a nossa vida corrida, essa exigência da mulher cumprir vários papéis, são várias demandas que a nossa sociedade do consumo imprime, que a gente acaba afastando e cada vez mais fortemente afastando a mulher da sua de um momento mágico, né? E uma possibilidade de se reinventar pela própria amamentação. Então a gente começou a fazer esse trabalho, desenvolvendo esse público, tentando transformar esse público em multiplicador, e a exemplo do começo da vida, né? Trabalhar com esse público para que ele nos ajude a ampliar cada vez mais a audiência e conseguir chegar nos lugares onde o cinema não chega, onde não tem sala de cinema, onde a TV a cabo às vezes não chega. Então a gente está fazendo nós estamos no meio de uma estratégia agora para atingir essa capilaridade. É óbvio que nós estamos falando de uma outra realidade, né? A gente captou R$86 mil, sei lá, o começo da vida. A Beta não falou, não sei se ela está aí, mas milhões. Tipo 5 milhões de reais o filme, mais ou menos. Eu não posso estar sendo leviano, um milhãozinho a mais, outro a menos, mas vamos supor que são 3, né? Mas então o impacto é óbvio que é diferente quando você tem menor possibilidade, menor impacto, possibilidade de criar impacto de comunicação, né? Então, eu vejo uma oportunidade incrível aqui da gente conectar marcas com a realidade, com o mundo real. Isso a gente tem feito como DocMakers de várias maneiras diferentes. A gente tem feito diretamente para a marca, uma mudança de paradigma. Quando, mas eu quero, aí a gente tem vários exemplos que eu acho que não vale pôr aqui, vocês acompanham mais do que eu esse negócio. A pessoa é uma vida real, parece uma vida real, só que ela tem a cor da marca, os objetos de cena são da marca, a situação toda criada da marca e não tem conflito, todo mundo só inspiracional e a vida não parece documentário porque é feito com uma câmera na mão, não é porque é feito com uma câmera na mão e que dá, né, faz essa câmera mais solta assim, esse olhar que parece presente, que está dentro da cena, que é a visão subjetiva, esse olhar presente, mas não é real, porque depois o produto aparece, a pessoa tem que falar do produto, e aí deixa de ser real, né? Quando é que a gente vai deixar de controlar a situação? Quando é que a gente vai começar a imaginar que é possível inserir e dialogar marcas com situações de realidade mesmo, né? E para isso basta a gente conseguir inserir essa marca dentro da realidade mesmo, e não dentro de um mundo totalmente criado e controlado, né? Então essa é e a gente está tendo uma experiência bem interessante com isso, conseguindo convencer marcas de fazer um trabalho realmente focado em histórias de vida, em situações reais, né? Então a gente está fazendo uma série de filmes sobre educação pública brasileira, a gente está fazendo um filme sobre resíduos sólidos, sobre reciclagem com os recicleiros, que eu vou passar um trechinho aqui, um teaser, que vai ser uma deixa para a próxima palestra, que é do Eric, que está ali em cima, está todo nervoso, roendo unha,
né? A gente vai fazer a... Plateia amiga, Pois é. E a gente está falando dessa pesquisa que eu estou envolvido há 20 anos, que é pela democracia audiovisual. Democracia audiovisual, eu vou tentar traduzir para vocês, é uma expressão criada por nós, publicada num livro em 2005, do André Martinez, que é um parceiro intelectual, um cara muito respeitado nessa área dos estudos culturais e tal, e que a gente pensou uma sociedade de multiprotagonismo e de autorrepresentação. O que significa isso? Que todos nós podemos ligar uma câmera se a gente quiser, né, gente? Ninguém é obrigado a querer virar documentarista. Aliás, eu não recomendo para ninguém. Só recomendo para aqueles que não conseguem viver sem fazer documentários. Esse aí você não tem, esquece o resto, vai fazer documentário, que vai dar certo, vocês vão... Mas se vocês podem fazer outra coisa da vida, ganhar dinheiro com outra coisa, pode fazer, que é mais legal, porque sufoco, né? Léo, eu achei que você estava falando pra gente ser documentarista. Não. A gente não ser documentarista. Não. Você liga a câmera e você já pode documentar a sua realidade. Isso é autorrepresentação. Isso é autorrepresentação. Quer dizer, eu não preciso de Hollywood para representar o que eu sou. Eu não preciso da indústria, eu não preciso da Rede Globo para representar o que eu sou. Eu que vivo numa comunidade quilombola, numa tribo indígena, na periferia de São Paulo, eu não preciso de uma novela da Rede Globo me explicando o que é a vida na periferia. Eu mesmo posso fazer esse com o meu próprio olhar, né? Esses são os dois conceitos norteadores da questão da democracia audiovisual e que eu acho que pela primeira vez morreu. E ele morre mesmo, acontece com as melhores famílias, né? Pela primeira vez eu sempre atuei em 3 frentes distintas na minha vida. Uma como ativista, eu já fundei 3 ONGs na área de cultura. Sempre tive uma linha de pesquisa muito atrelada ao ativismo. Tive um segundo, um lugar que para mim era onde eu conseguia construir minhas utopias, realizar meus sonhos e principalmente canalizar recursos para as outras atividades que eu fazia, que era o setor corporativo, onde eu trabalhei 15 anos desenvolvendo planejamento de investimento cultural privado, planejando o que as empresas vão investir na área de cultura. Aí eu fiz isso para grandes marcas como Vale, Vivo, fui responsável por criar o Instituto da Vivo, o Instituto da Bombril, que a gente fez uma parceria forte com a Repense nesse projeto, enfim. E a questão da indústria criativa, da mídia e do entretenimento, que é um mercado que mais cresce no Brasil junto com o agronegócio, com uma pequena diferença. É um negócio que cresce sempre acima dos 2 dígitos, mesmo no momento mais crucial da nossa crise. É um mercado que continua crescendo, ele tem incentivo público, assim como o agronegócio, só que ele não destrói florestas e gera muito mais emprego. A Cainha que estava aqui de manhã é a grande expert do Brasil disso e do mundo. O investimento em economia criativa, nas indústrias criativas, ele gera muito mais impacto positivo economicamente falando também. E aí só que a gente esquece desse mercado. E pela primeira vez eu estou conseguindo alinhar essas duas coisas, porque a gente, infelizmente, não temos dados no Brasil sobre audiência de documentários, então eu acabei indo buscar informação lá fora. Aliás, antes de abrir os DocMakers, a gente mergulhou muito no mercado internacional de distribuição digital, fizemos cursos, fizemos muito olhar para o que estava acontecendo lá fora, né? E eu trago uma pesquisa que foi feita por um festival chamado Hot Docs do Canadá e que dá alguns aspectos do documentário enquanto relação de público mesmo, né? É claro que nós estamos falando aqui, às vezes a gente fala de marca atrelando o documentário, parece uma espécie de anti-marketing, né? Mas não, a gente tem cada vez mais um público interessado
que muda a vida, que se inspira em documentário, que educa através do documentário, que muda as pessoas, que entretém. Então, quer dizer, nós estamos falando de um instrumento e eu acho que eu não preciso falar, é claro que um documentário a gente pode fazer com uma camerinha dessa na mão, que é essa que vive colada no meu corpo, que eu adoro essa camerinha porque ela é pequenininha. Eu tô fazendo vários filmes que eu tenho que entrar na favela com câmera. É super complicado você chegar com equipe de 5 pessoas, com boom, com não sei o que lá, como diretor de fotografia. Eu consigo entrar de uma maneira muito mais, né? Muito mais discreta, muito mais imperceptível e tal, menos invasiva e sem criar a cena, né? Porque eu estou fazendo, por exemplo, um documentário com educação pública em que a gente liga a câmera e entra na escola. Ah, não, vamos fazer aqui, porque aqui eu já estou acostumado, já fiz vários filmes com esse fundo da biblioteca, ela já tem a fala pronta, ela já sabe o que... E ela fala assim, desculpa, mas vamos, eu quero ir com você, vamos entrar lá. Eu estou falando de um caso concreto. Semana passada, fui filmar em Heliópolis. Aí o pessoal da escola vem me falar isso, eu falo, não, eu quero ir lá para Heliópolis. Quem vai... Ah, não, você quer ir para Heliópolis? Então, peraí que nós vamos pegar quem entra... E aí a gente foi no meio de Heliópolis, foi conversar com as pessoas para entender como é que a escola se faz a partir da comunidade. Ou seja, a gente está falando de algo que tem um antídoto contra discurso pronto, contra sistemas controlados, se for documentário de verdade, né? Mas é vida real. E vida real bate na veia, faz o coração pulsar, traz a gente para a vida como ela é, né? Então, eu acho que isso deve fazer a diferença, né? E aqui alguns dados que são bem interessantes. Eles dividem o público dos documentários por 3 consumidores básicos, né? O usuário super conectado, o amante de documentário e o usuário tradicional, né? E aqui algo bem interessante, que é a predominância das mulheres, né? E das populações mais jovens para o documentário. Quer dizer, a gente está vendo uma tendência muito grande das novas audiências para o documentário, né? E aqui, para falar um pouco de DocMakers, e já estou terminando, a gente tem uma atuação junto, que atua no desenvolvimento de conteúdo, atua na comunidade, que é desenvolver uma comunidade de sentido junto a documentaristas, e um processo de formação, que tem um método que é um método que ensina você a distribuir diretamente o seu documentário para audiências engajadas e tal, e ao mesmo tempo a gente trabalhar isso com comunidades de baixa renda, com comunidades excluídas. Então, o DocMakers ele junta isso tudo, de serviços corporativos até serviços comunitários, vamos dizer assim, né? E aqui, para terminar, eu vou deixar um teaserzinho de um mini documentário que a gente está fazendo com os recicleiros. Eu fui com eles para Jericoacoara e não vou falar mais, vou soltar para vocês. Tudo que você está vendo aí está embalado em algum tipo de embalagem. E essa é a saga do que a gente vai ver ali também ingerido, que a gente está fazendo, né? Como tá tudo dentro de embalagem, todo mundo se preocupa em fazer a embalagem chegar aqui. Até outro dia não tinha... A embalagem sempre mais clara, com mais cor, mais chamativa, para te seduzir ao máximo e tirar ele da gôndola. A embalagem é desenhada para isso, né? Ela é desenhada para isso e é esse tipo de fator que muitas vezes impede que ela seja reciclada. O negócio aqui é a preocupação que se tem na hora de escolher a embalagem para como isso vai vender o produto, né? Agora, a volta disso, o cuidado que tem que ter para, primeiro, fazer uma embalagem que seja mais possível de voltar, porque uma que não é possível de voltar,
e que facilite o processo, né? Então como é que você leva a embalagem cheia de produto ali pro Ceará, mas você não pensa em trazer ela de volta? Então é isso que tem que acabar, né? Você tem que conseguir colocar e você tem que conseguir tirar. Então quanto mais tirável for a sua embalagem, melhor vai ser para você. Você vai ter que tirar essa embalagem do mercado depois que você colocou. É isso aí, gente. Com isso eu só quero acrescentar um item no currículo do nosso próximo palestrante. Sim. Que ele está voltando amanhã para Jericoacoara. Certo. E ele já vai com câmera na mão. Assim, Docmaker! o legal disso tudo é que eu virei um recicleiro e o Eric virou um docmaker. Muito obrigado. Essa rede